glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa série Improváveis. Hoje é o penúltimo capítulo. E eu não sei se vocês perceberam que essa série nos mostra pessoas que ninguém dava nada, modificam, né? Quando o Senhor coloca o olho sobre ela, né? Quando elas ouvem o direcionamento do Senhor, quando elas atendem, obedecem, o Senhor faz algo grandioso. E eu estive pensando, há um tempo atrás, muita gente falava assim, aonde você vai na igreja? Qual igreja é a sua? Vai uma igreja ali, no Campo São José, Vida Plena. Nossa, eu não conheço. É tipo assim, nossa, é pequenininha, né? Não conheço, nunca ouvi falar. Mas, irmãos, o Senhor quer tratar conosco. Nós somos improváveis neste bairro, mas o Senhor tem algo novo e grande para fazer em nós e através de nós. Amém? E essa série vem para nos mostrar isso, que a gente pode ser maior sim, em nome de Jesus. A gente pode sim arrebanhar essa região toda, salvá-los para Jesus, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, para que o inferno seja saqueado realmente por nós. Amém, queridos? E essa série vem para nos mostrar isso, que a gente pode ser improvável, mas o Senhor quer nos tornar prováveis, né? O Senhor quer fazer algo grande em nós. E hoje a gente vai falar sobre parteiras, cifrar e puar. Como viver algo novo em tempos difíceis. Olha o tema, irmãos, algo novo. Não é algo emprestado, não é algo usado, não é algo quebrado. O Senhor quer fazer algo novo em nós, né? E a gente já viu aqui, irmãos, várias pregações. A primeira foi Moisés, uma vida de superação. Eu gosto de fazer os irmãos lembrarem. Depois os irmãos voltam lá no YouTube e assistem, viu, irmãos? As outras pregações, porque semana que vem a última, para você poder fechar com chave de ouro. Se você não assistiu alguma, corre lá. A primeira, Moisés, uma vida de superação. Segunda, Simão, processos que transformam a vida. Terceira, Raabe, termine melhor que começou. Quarta, Gideão, quando a chance é pequena demais. Quinta, Davi, quando o momento é crítico. E sexta, serva de Naamã, seja instrumento de cura. Amém. Hoje a gente vai falar sobre as parteiras, cifrar e puar, como viver algo novo em tempos difíceis. Irmãos, em meio a tempos difíceis, nós precisamos manter a nossa fé e a nossa coragem. Fé para agir, mesmo sem certeza de que algo vai dar certo, e coragem para executar as coisas, para fazer, mesmo você achando que não vai dar certo. Você precisa de coragem. É necessário ter coragem. E essas duas mulheres que a gente vai falar hoje, elas tiveram as duas coisas. Tiveram fé e coragem. E a gente vai aprender com o exemplo delas como vencer em meio a tempos difíceis. Eu só quero dizer para vocês, irmãos, tenham uma certeza, duas na verdade. A primeira, você não está sozinho, o Senhor está com você. No meio do tempo difícil, não precisa se preocupar. E o segundo, Deus se preocupa com você. Por mais difícil que esteja a situação, pode ter certeza que dará tudo certo. O Senhor se preocupa com você, amém? E Ele está, irmãos, no controle de todas as coisas. E a nossa leitura hoje, irmãos, é Êxodo 1, do 12 ao 22. Vamos ler devagarzinho para vocês entenderem como foi a história, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Êxodo 1, do 12 ao 22, diz assim: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no.
Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Irmãos, esse texto fala de duas mulheres improváveis e que prepararam um caminho novo no tempo delas. Todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-los à vida. Se você está em tempos difíceis, eu quero te dizer, Deus tem algo novo para você. Se está difícil, se não está dando, você não está conseguindo, o povo de Israel estava sendo oprimido. Eles estavam sendo realmente escravizados ao máximo. Tudo eles tinham que fazer. E o que aconteceu? Ainda eles queriam dizimar o povo israelita, né? Não queria que os meninos sobrevivessem, para que não houvesse descendência, né? Para que a descendência deles fosse parando de crescer. E o que aconteceu? Essas mulheres temeram a Deus e não fizeram aquilo que o rei pedia. Então elas conseguiram parar a obra do inimigo ali no meio deles, né? E as parteiras Sifra e Puá viveram algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. Como eu falei, elas tiveram coragem de agir contra o rei e elas viveram um tempo novo através disso, né? E a partir dessa experiência dessas parteiras, nós vamos ver hoje como é possível viver o novo de Deus em tempos de dificuldade, em tempos difíceis. Para viver algo novo em tempos difíceis, primeiramente, lembre-se que o inimigo não quer que você viva o novo. Irmãos, a gente sempre fala aqui que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer mesmo acabar com as nossas vidas, né? Ele já foi derrotado, ele já está condenado, o inferno já está todo preparado para ele. Mas o que ele quer? Levar pessoas juntamente com ele. E quer levar a minha e a sua família. E o que nós precisamos fazer? Estar atentos, vigilantes, né? O inimigo anda em redor e ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem estiver desapercebido, o inimigo traga. Por isso nós precisamos estar atentos. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mantenham-no, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino nascido, mas deixem viver as meninas. O maior desejo do inimigo é que você não avance, que você permaneça escravo e que você nunca viva o novo de Deus. O maior desejo do inimigo é esse, irmãos. O inimigo tentou parar o povo de Israel, né? Tentando matar os seus filhos meninos. E o inimigo, irmãos, hoje em dia, ele muda as estratégias dele, totalmente. Antes, ele queria que as pessoas, né, se desviassem, não fossem mais à igreja, ficassem nas suas casas, cedessem aos prazeres da carne. Mas hoje muito triste, a gente tem visto uma realidade muito triste, é que o inimigo ele não tem mais interesse de tirar a gente da igreja. Ele quer matar a gente e deixar aqui sentado. A gente achando que a gente vai para o céu e a gente está aqui, olha, não se interessando realmente pela obra de Deus, não buscando realmente, sinceramente, não buscando o nosso relacionamento com Deus. Ele quer que a gente fique assim, né? Meio frio, meio quente. Um dia o culto você sai celebrando, no outro você fala, hoje foi mais ou menos.
O inimigo, ele quer isso, ele quer nos enganar, né? Ele lança armadilhas na nossa mente, ele quer matar espiritualmente a gente e deixar a gente sentado. A gente achando que a gente está vencendo e a gente não está. Por isso a importância, irmãos, de cada dia a gente conhecer a palavra de Deus, ser íntimo do Senhor, buscar realmente a face do Senhor, porque a Bíblia do Senhor fala que aquele que for morno, ele vomitará. Então nós temos que estar atentos. O inimigo não brinca. Ele não quer ver você receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. E ele vai tentar te impedir de viver o novo, de libertação, de recomeço, de reconstrução, de graça e de prosperidade. Irmãos, nós temos que todos os dias buscar a reconstrução melhor do nosso caráter, a libertação dos nossos pecados, porque nós estamos na busca de sermos melhor. Nós não estamos ainda na estatura do varão perfeito que o apóstolo Paulo falou. Nós precisamos buscar todos os dias que a graça do Senhor nos preencha, nos ajuda para que a gente seja melhor em Cristo. Não melhor do que os outros, não melhor do que ninguém, mas melhor em Cristo, para que a gente vença esse inimigo. Senão, irmãos, nós não conseguiremos vencer. Se não houver sinceridade no coração, nós não venceremos. Outra forma que o inimigo usa tentar de parar, fazer você parar, é que você, trazendo a sua mente memórias do seu passado, fazendo com que você fique triste, amargurado, dizendo para você assim, olha, isso que você fez foi muito errado, você não é capaz, você não pode, você não é merecedor de estar aqui, você não é merecedor de fazer algo ou de ter alguma coisa. Mas é mentira do inimigo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele nos limpou de todo pecado. Ele tira todas essas coisas, irmãos. Nós somos capazes, nós somos merecedores e em Cristo nós venceremos. Nós precisamos estar atentos, irmãos, e vigilantes. O inimigo não brinca. João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. É o que ele quer fazer conosco, irmãos, com a nossa casa e com a nossa família. Nós precisamos estar atentos. E nunca se esqueça que a sua luta é espiritual. A nossa luta, irmãos, aonde nós formos, quando você chega a um lugar, você sente assim oprimido, você sente alguma coisa estranha, não é você que está errado. É o Espírito Santo te mostrando que a luz espiritual está em todos os lugares. Aonde a gente vai, a gente encontra afrontas do inimigo e o inimigo querendo nos derrubar. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor. O Senhor quer ativar hoje em você uma vida nova. Ele quer trazer na sua vida hoje algo novo, mas esteja atento. Segundo, para viver algo novo em tempos difíceis, decida cumprir os princípios de Deus. Êxodo 1:17 diz assim, todavia as parteiras temeram a Deus. Elas tiveram temor a Deus, né? Elas pensaram antes de fazer. Quem vive para cumprir os princípios de Deus sempre irá preparar e viver algo novo, pois Deus é fiel. A obediência a Deus precisa ser imediata e total. A ordem de Faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é de dar vida e não matar. A ordem dele era matar, mas elas obedeceram, elas foram rápidas, irmãos. Elas não pensaram duas vezes, ela foi imediata, elas não fizeram o que o rei mandou, né? Irmãos, princípios imutáveis da palavra de Deus. Nós precisamos viver os princípios de Deus na nossa vida. Não é negociável. Tem coisas que a gente não pode negociar. Há princípios que nós não podemos, abrir mão. Nós somos cristãos. Nós somos de Deus. Nós não podemos tolerar coisas erradas. Assim como aquelas mulheres não toleraram, nós não podemos tolerar. Imutável é a qualidade daquilo que não se muda. Os valores cristãos são imutáveis. A palavra do Senhor não muda, o nosso Deus não muda. Se nós somos cheios de Deus, nós não podemos mudar. Precisamos viver segundo a palavra do Senhor. Em Salmo 93 diz assim, antes de nascerem os montes
e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele permanece o mesmo, ele não mudou. E nós não podemos mudar. A palavra do Senhor, ela é fiel. Nós precisamos manter essa fidelidade a ela também, irmãos. Irmãos, e quem disse aquelas mulheres a respeito de princípios? Quem falou para elas? Eu até fui pesquisar, falei para o pastor de onde que elas eram, com quem elas aprenderam. Aí o pastor falou, não, elas aprenderam porque elas ouviram de alguém, elas conheciam a palavra de Deus. E é isso, irmãos. Com certeza a palavra de Deus que elas ouviram foram passadas de geração em geração, elas receberam esse ensinamento. No CTVIP a gente aprendeu que antes a palavra de Deus não era escrita, mas ela era passada contada, de histórias em histórias. Os pais contavam aos filhos a mesma história, né? A história da palavra do Senhor. E elas foram ensinadas. E elas sabiam, irmãos, que existia alguém superior ao faraó. Elas sabiam da existência de um Deus vivo que tudo criou e que elas não podiam desobedecer a Deus. Não preocupou-se com o faraó. Ela falou, eu não posso deixar de desagradar o meu Deus. Irmãos, é a mesma coisa conosco. Nós não temos que nos preocupar com as pessoas daí de fora do mundo. Nós temos que nos preocupar em não desagradar ao nosso Deus. É o mais importante da nossa vida. Alguém falou a elas e elas conheciam os princípios regidos da atualidade delas. Do meio delas, ela sabia, poxa, é errado matar crianças. Nós não podemos fazer isso. Alguém ensinou isso a elas. Por isso a importância de nós falarmos a palavra de Deus, de nós estarmos na casa do Senhor, buscando todos os dias. Porque o que princípios nós vamos passar para os nossos filhos? Precisa ser princípios de vida, princípios do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, e uma curiosidade, nós também, se você não sabe, a nossa vida cotidiana, existem muitas leis do nosso Brasil, da nossa Constituição, que são baseadas na palavra do Senhor. Eu achei um exemplo aqui, irmãos, que é um exemplo, que eu estava estudando, um advogado, o pastor falou, olha, isso aqui com certeza foi tirado da Bíblia, não tem outra opção. E lá ele falou vários outros exemplos de versículos que foram se transformados em artigos de lei. Por quê, irmãos? Nós somos regidos por Deus. Amém? Até mesmo aquele que é ateu, sem saber, obedece em princípio de Deus, né? Porque a glória do Senhor é maravilhosa. Em Deuteronômio 17:15 diz assim, ele, o rei, deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Bíblia. Falou, olha, não ponha alguém estrangeiro como rei do povo de Israel, não faça isso. Agora o artigo da nossa lei, artigo 12, parágrafo 3. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Princípio bíblico usado para todo mundo, irmãos. Então a palavra do Senhor, ela serve para todos nós. Ela rege a nossa vida. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Cada dia mais, se a gente conhecer, eu não sabia disso, que a palavra do Senhor era baseada em artigos da nossa vida. Todos os dias, nós às vezes cumprimos princípios bíblicos, mas sem intenção. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a gente tenha intenção naquilo que nós fazemos. Nós sabemos, não, aqui eu estou cumprindo, ó, Deus mandou, eu estou fazendo. Nós temos princípios que regem a nossa vida, e o nosso princípio é a palavra de Deus, irmãos. Em João 5:24 diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro, quem ouve e crê, você está ouvindo nessa noite, creia na palavra do Senhor. Ele tem algo novo para nós. Basta a gente tomar posse, irmãos, dessa palavra nesta noite. Terceiro, para viver algo novo em tempos difíceis, não tenha medo das pressões. Êxodo 1:17 diz assim, não obedeceram às ordens do rei do Egito. Irmãos, que mulheres corajosas, né?
Geralmente as mulheres são bem corajosas, né? A exemplo do que o irmão ministro Domênico pregou sobre Gideão teve um pouco de medo no começo, né? Ficou testando Deus, e as mulheres não pensaram duas vezes. É o mês da mulher, né, irmãos? Parabéns para todas as mulheres, guerreiras, né? Que são assim, olha, a mulher virtuosa do lar mesmo, né, irmãos? E aqui o exemplo dessas mulheres, irmãos, elas foram super corajosas. Elas não cederam à pressão do rei. Tinha risco de morte, irmãos. O rei podia mandar matar aquelas duas mulheres porque elas não obedeceram. Mas o Senhor guardou a vida delas, porque Deus, irmãos, quando Ele manda você fazer alguma coisa, Ele garante você. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te guia e Ele te recompensa. Então, irmãos, não tenha medo, não ceda às pressões. Pode vir de todos os lados, irmãos, mas não ceda, porque o Senhor é conosco, amém? Elas não foram movidas pelo medo crescente ao seu redor. A situação lá, irmãos, não era fácil, tanto para as mães que iriam ter neném, quanto para as parteiras que tinham que fazer aquilo, um decreto do rei. Os soldados, eu imagino, irmãos, os soldados tendo que pegar crianças e jogar no rio, matando crianças. Era um conflito muito grande, mas elas não tiveram medo, porque elas temeram a Deus, né? Deus foi com elas. As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão que havia sobre elas. E por causa disso, elas puderam experimentar algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, né? Em tempos difíceis, elas tomaram uma decisão, né? E você, quando é pressionado, o que acontece com você? Comigo também, eu também faço essa pergunta para mim. Será que eu cedo? Será que a gente cede à pressão? As situações em volta da nossa vida nos deixam desestabilizados, né? Ou a gente para, pensa, reflete e age como Deus quer, né? Como você age quando é pressionado? Nós não precisamos temer, irmãos, porque o Senhor está conosco. Qual seja a nossa decisão em meio à pressão, pode crer, o Senhor te sustenta. Amém? Em Josué 1, 5 e 6 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Essa palavra é para mim e para você. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estarei contigo. Ele não vai nos deixar, irmãos. Vamos ser fortes e corajosos e não podemos ceder em meio às pressões. Nós temos que parar hoje, você já sabe, irmãos. Quando vier um momento difícil e a pressão, você vai se lembrar, não, eu vou ser igual aquelas mulheres, eu não vou ceder. Eu vou honrar os princípios de Deus, eu vou obedecer, eu vou temer a Deus, porque eu já aprendi, irmãos. Quando a gente aprende alguma coisa, se a gente erra de novo, não está certo, né? A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, nós estamos aprendendo hoje. Não podemos ceder à pressão, nós precisamos honrar a Deus e ter princípios baseados na palavra de Deus. Amém? Quarto, para viver algo novo em tempos difíceis, viva para abençoar as pessoas. Êxodo 1,17 diz assim: deixaram viver os meninos. As parteiras não se deixaram ser seduzidas por uma possível vida agradável e próspera, obedecendo um agente do inferno. Aquele homem queria destruir o povo de Israel, na verdade, mas elas não cederam e não se deixaram levar, porque elas poderiam ganhar muitas coisas fazendo o que aquele rei queria, mas elas não cederam. Elas preferiram correr o risco de morte obedecendo a Deus. Parece até doido, né, irmãos? Irônico. Mas Deus é assim, muitas vezes, sem explicação. Quando a gente obedece, a gente recebe uma recompensa. Quando a gente obedece, o final sempre é de bênção, irmãos. Sempre dá tudo certo quando você obedece ao Senhor.
E às vezes, irmãos, nós precisamos renunciar. Foi isso que elas fizeram. Elas talvez tinham uma posição de confiança perante o rei. Falou, ó, vai lá e supervisiona, vê se está matando todo mundo mesmo, que eu quero todo mundo morto. Elas renunciaram a isso, irmãos. E às vezes nós precisamos, para viver o algo novo de Deus, renunciar nas coisas, deixar para trás aquilo que o Senhor não aprova, aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento, que a gente avance. Talvez seja difícil, né, deixar para trás. Mas eu creio que aqui, irmãos, a situação era tão difícil que elas nem pensaram, falaram, não, a gente não vai fazer. Elas renunciaram. E nós precisamos renunciar, irmãos, deixar para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Elas serviam para trazer novos nomes ao mundo. Elas ajudavam, né, irmãos, mulheres a ter crianças. E as parteiras, irmãos, não são as pessoas mais importantes quando nasce o bebê. Na verdade, elas não aparecem. Ninguém fala, né? Nossa, parteira fulana de tal me fez quando eu nasci, ou quando a minha mãe foi ter filho, foi. Não. Ninguém fala dessas mulheres, elas são praticamente invisíveis. Elas não vivem para si mesmas, mas para trazer os outros à vida. Elas vivem para abençoar outras pessoas. Irmãos, o cristão, ele precisa ser assim, invisível. Vem, abençoa e sai de fininho. É assim que nós fazemos. Nós temos que ser assim. Pessoas que são anjos, né, irmãos? Que ajudam as pessoas. E ele fala assim, nossa, aquela pessoa me ajudou, mas eu nem sei direito quem é, não sei nem de onde veio, nem para onde vai. É assim que o Senhor nos usa, irmãos, como anjos para abençoar a vida das pessoas. Então, decida hoje, irmãos, ser um abençoador na vida das pessoas. Não importa quem seja a pessoa. Talvez você fale assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ai, é terrível. Ela nem merece. Não, nós também não merecemos o amor de Jesus. Estamos aqui. Então, todas as pessoas são dignas de ser ajudadas, elas merecem o nosso amor, merecem o nosso carinho e merecem que a gente abençoe a vida delas. Nós somos tão abençoados, irmãos, porque nós não vamos dividir o que nós temos com os outros. Nós precisamos fazer isso. Assim, nós viveremos algo novo de Deus. Porque quando... O próximo ponto vai falar isso, não é spoiler. Quando a gente cuida do outro, o Senhor cuida de nós, irmãos. Quando a gente abençoa a vida do outro, a gente é tremendamente abençoado, irmãos. Né? O Senhor sempre reabastece quando a gente ajuda o outro. E para viver o novo, algo novo de Deus em tempos difíceis, creia na recompensa de Deus. Que é isso, irmãos. Aquelas mulheres temeram a Deus, e ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Elas não tinham famílias, elas só viviam para se doar para os outros e não recebiam nada em troca, não um carinho de um filho, de um esposo, mas o Senhor as fez viver em família. É isso que o Senhor faz conosco, Ele nos recompensa quando a gente crê na promessa dEle, quando a gente crê nele incondicionalmente. As parteiras cuidaram das coisas de Deus e Deus cuidou delas e lhes deu uma recompensa, uma família. Então, quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida de tudo na sua vida, irmãos. Não precisa nem se preocupar. Como a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos com o que haveis de beber e comer. O Senhor cuida de nós em todos os momentos. Basta a gente se doar para os outros. Deus tem prazer em surpreender e recompensar aqueles que o seguem fielmente. Nós precisamos, irmãos, exercitar, ser mais fiel ao Senhor, né? O Senhor recompensa aquele que é fiel. Nós precisamos ser fiéis. Então, para viver algo novo da parte de Deus em todos os tempos, em todo tempo difíceis, creia e aplique fé, que a sua recompensa certamente virá. Certamente você será tremendamente abençoado se você aplicar fé em tudo que você faz. Não faça nada esperando a recompensa em troca, irmãos. Não é isso. Que eu faço tudo porque eu sei que o Senhor vai me recompensar. Não. Não faça esperando recompensa ou do irmão, ou você receber algum obrigado, algum elogio. Não.
Porque a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas você pode ter certeza que aquele que se doa sinceramente, a sua oferta chega como cheiro suave ao Senhor e Ele te recompensa. Ele é quem nos recompensa. Em Mateus 6,1 diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Eu quero recompensa do meu Pai Celestial, amém? Então, irmãos, creia na promessa do Senhor. Ele tem grandes coisas para a nossa vida. A Bíblia diz assim, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor tem recompensa grande para mim e para você. Mas nós precisamos buscar mais, irmãos, a face do Senhor. Estar mais na presença dEle. Você é uma parteira ou você é um coveiro, né? Nós temos que fazer essa reflexão. Parteiras estão prontas para viver algo novo da parte de Deus, mesmo em tempos difíceis. Coveiros sempre lidam com a mesma coisa o tempo todo, sepultar pessoas. Então hoje nós temos que ser, irmãos, parteiras de algo novo para a nossa vida e para a vida das pessoas. E Deus tem algo novo para mim e para você. Ele quer gerar vida em você e através de você. Nós sempre falamos, nós precisamos estar cheios para transbordar na vida das pessoas. Então não se esqueça, seja você um agente de fé na vida das pessoas, seja você uma parteira de algo novo na vida de alguém essa semana, cuide de alguém, sabe? Zele por alguém, faça algo, abençoe a vida de alguém. A Bíblia diz assim, Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, para viver algo novo em tempos difíceis. O Senhor fará brotar riachos em nossas vidas, irmãos. E rios é vida, né? A água é vida. Aonde ela passa, ela traz vida. E Jesus é a nossa fonte, né, irmãos? Então, creio nesta noite que o Senhor tem algo novo para nós. Lembre-se que o inimigo não quer que você viva o novo. Decida cumprir os princípios de Deus. Não tenha medo das pressões. Viva para abençoar as pessoas e creia na recompensa de Deus. O Senhor tem mais para nós. Amém, queridos? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. E nós estamos juntos, irmãos. E vamos vencendo juntos, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá em nome de Jesus. Vamos orar, queridos?